Tudo bem, gente? Estamos aqui na BF Expo, Feira do Futebol. Estou aqui falando com Olivério, grande assessor de imprensa, já há muito tempo, muito experiente na área do futebol. Então, Olivério, não tem como não começar perguntando sobre a feira. O que você está achando da feira? O que você acha que é o principal aqui, o mais importante para quem está acompanhando a feira no dia a dia? Tem muita coisa importante aqui, né? Primeiro, por exemplo, nós estamos aí a um espaço muito curto de uma Copa do Mundo. Aqui estão os principais nomes, gestores, o principal envolvimento do futebol no dia a dia desse esporte no Brasil. Portanto, muito importante para troca de informação. E aqui a gente vê que não há limites. Então você tem aqui o sindicato, você tem atletas, você tem clubes, você tem empresas que estão na correlação de tudo que é feito no mundo do futebol. É muito importante porque o futebol ele está mudando e ele precisa mudar mais rápido. Porque a gente muitas vezes via assim, de um lado os clubes, do outro lado os atletas, mas a gente tem que ter convivência e acima de tudo a gente tem que trabalhar juntos por um objetivo maior, que é o objetivo do futebol do dia a dia. Então isso eu acho que ajuda, Guilherme, a gente muito a mostrar que o futebol pode convergir ideias e não tem problema nenhum, você pode pensar diferente. Você pode ter os seus interesses no futebol como clube, como atleta, né? Mas você tem que sentar, negociar e encontrar o melhor caminho. Sim, eu acho que da parte que você falou, o mundo está mudando muito mais rápido do que se mudava antigamente. Eu acho que o pessoal do futebol, as pessoas envolvidas na parte de gestão do futebol, as principais cabeças do futebol, tem que acordar para isso e entender que o futebol também vai ter que mudar na mesma velocidade que o mundo está mudando, senão a gente vai cada vez perder mais espaço. A gente acompanha a parte de esportes, parte de perda de investimento no futebol, não é investimento de investidor, mas investimento de torcedores, de pessoas que acompanham. Então acho que assim, o pessoal do futebol tem que acordar para isso antes que a gente perca mais espaço ainda. A gente tem algumas dificuldades no atual momento, né? Eu acho que o futebol, fecharam os clubes, uma série de questões, e isso dificultou, né? Então hoje a criança torce para o Real Madrid, para o Barcelona, para o Manchester, para o Bayern, para o Chelsea. E isso não existia no passado. Da minha juventude, ninguém ia dizer aqui no Brasil que torcia para o Barcelona. Nem na minha juventude, né? Agora, a gente vê muita gente falando, e o eSport está tomando uma série de outros adeptos do futebol. Por quê? Porque o futebol está se distanciando. Então, uma feira como essa, pode ser um caminho, não estou dizendo que ela estou dizendo que ela pode ser um caminho para uma convergência. Existem patrocinadores, existem incentivadores do esporte, existem caminhos. Agora todo mundo precisa se juntar nessa busca pelo melhor do futebol. E hoje muita gente está dando as costas para o futebol. Eu acho que tem muita coisa que do futebol ainda precisa mudar. Por exemplo, os clubes, esse é um debate que a gente fez lá na Rádio 365, os clubes fecharam os seus centros de treinamento, primeiro por causa da pandemia, ok, tinha uma justificativa. A pandemia quase que passou, porque ela não passou ainda totalmente, mas os centros de treinamento, os locais de treinamento dos clubes estão fechados. Isso é um erro, porque se você afasta a imprensa, se afasta do paralelo torcedor, porque a imprensa é o caminho entre o clube e o torcedor. E se você secciona isso, você literalmente tira, porque a imprensa não vai sair com um jornal de página em branco, a internet não vai deixar de apurar uma notícia, de dar uma notícia, você não vai deixar de fazer um programa e falar, só que você vai falar sobre outras coisas. E o futebol está perdendo isso. A gente tem presidentes que precisam mudar, mesmo, porque se eles não mudarem, eles vão ser os coveiros do futebol, porque eles vão acabar com o futebol, eles vão matar o futebol. Tá, e agora a sua transição aí das mídias normais, das mídias tradicionais, televisão e rádio, agora para a internet. Como que está sendo isso para você? Como você tem enxergado isso? Qual que você acha que é a principal diferença? Para mim tem sido menos traumático, porque a gente tem por trás dessa coisa da 365, que tem os aplicativos de rádio, que tem YouTube, Facebook e tal, a gente tem rádio física também. A gente tem 9 redes, porque a gente resolveu fazer uma rede na 365, que é a 365 SAT, então a gente tem rádio em Santarém, a gente tem rádio em Manaus, que fazem parte da rede, em Piracicaba, em Mogi Mirim, peraí que eu vou me lembrar aqui o nome da cidade, Socorro, do Circuito das Águas. A gente tem rádio aqui em São Paulo, a gente tem emissoras no Paraná, já no norte do Paraná, retransmitindo o nosso futebol. Então a gente tem aí 8, 9 rádios hoje que retransmitem o futebol da 365.
Então, para mim, é menos traumático, mas Sim. é uma diferença muito grande. A linguagem é um pouco diferente. Eu me importava com a imagem na televisão e hoje eu não tenho que me importar tanto, porque o que as pessoas querem é o bastidor. Então você tem a que informação também, a informação é mais importante. A informação sempre vai ser a mola mestra do negócio. E a opinião é muito importante, né? Agora, sem aquela opinião contaminada, daquela coisa de bater na mesa, de gritar, de fazer um carnaval, sem a necessidade disso. O dia que tiver que gritar, que é assim, quando você grita, as pessoas passam a não tomar atenção no teu grito. Quando você pega, e é só lembrar na sua cabeça aí, muitas coisas que acontecem. Quando você vê determinado jornalista exaltado, você fala assim, peraí, tá acontecendo alguma coisa, porque esse não é o ritmo Não dele. costuma gritar. Isso, né? O pai da gente. Meu pai era um cara muito calmo, muito tranquilo. Se ele alterasse um pouquinho a voz, falou, opa, fizemos alguma coisa errada. Alguma coisa errada. Vamos prestar atenção. E a gente tentava arrumar. Então, eu acho, Guilherme, que é muito disso no nosso dia a dia do trabalho e de todos do futebol. Você pode ver que aquele dirigente que só grita, esperneia, não sei o quê, você não dá nem mais atenção para ele. Agora, quando vem uma pessoa calma, tranquila e explica os objetivos, porque é aquilo que a gente começou a conversar aqui. Necessariamente o sindicato de atletas não é uma oposição a clubes, a federações. Pelo contrário. Ele só passa a ser quando esse outro lado infringe as regras ou do bom convívio ou principalmente as regras estabelecidas entre o patrão e o funcionário. Sim. Porque o sindicato tem um lado e ele tem que agir no entorno desse lado para defender esse lado que é o atleta. Então a gente tem que aprender a conviver. O sindicato, ele não é um mal. Pelo contrário, ele é um ótimo necessário, porque a melhor coisa do mundo que existe é quando você está fazendo uma coisa errada, e como a gente acabou de falar agora do pai da gente, ele não está legal, está errado. Porque você pode consertar, claro. Né? Agora, quando você tem aquela coisa, você já tem algumas coisas que eu discuto muito, o contrato de só 90 dias, essa coisa, porque o cara é pai de família, ele precisa sustentar a família dele. Em 90 dias, você há de convir que não dá para ficar 290 dias trabalhando e os outros 275 dias, para dar os 365, dá 365, né, que o slogan é só a rádio de todos os dias. E o que o cara faz nos outros 275 dias? Morre de fome? Sim, né? Não pode. Você como advogado, você muitas vezes sofre isso. Você fala assim, meu Deus do céu, pô, esse cara aqui precisa. É uma questão. E aí tem gente que faz contrato de 3 meses e não quer pagar. E aí tem que ter o sindicato. Porque o jogador, ele é o elo fraco, mas o sindicato é a argola forte disso para manter essa união e essa busca incessante pelos direitos, pela correção, por fazer certo. Porque você não briga com quem faz certo. Não é isso, a gente só entra em campo quando tem algum problema. E o problema parte de quando, em regra, quando o clube está descumprindo com alguma coisa. Senão, não tem porquê o sindicato entrar em campo. Exatamente, muito pelo contrário. Pelo contrário, você é um aliado do clube. O clube que faz certo tem você jamais como adversário, mas como um enorme aliado. Ó, quer fazer certo, faz como tal. E temos casos que os clubes procuram a gente e falam, ó, tô com problema com um atleta, assim, você precisa mandar o atleta embora por justa causa. Como que a gente pode fazer? A gente entra em contato, conversa com o atleta, conversa com o clube, intermedia essa situação. Porque como pro atleta não é legal você mandar embora por justa causa, pro clube também não é legal mandar alguém embora por justa causa, porque ele pode ter um problema, essa discussão ser levada na justiça, então a gente intermedia isso. Então a gente sempre está à disposição dos clubes, os clubes que já têm mais contato que a gente sabe, é só nos procurar, mas os que não têm contato, fiquem sabendo agora que é só procurar o sindicato está à disposição para auxiliar. O que as pessoas têm que entender é o seguinte, o sindicato não é pró-atleta, o sindicato é pró-legislação. Sim, exatamente. Né? Então, quando houver alguma coisa errada, se houver um excesso do lado do jogador, vocês vão acusar esse excesso do lado do jogador. Exato, é a aplicação da legislação. É isso, ó, é uma coisa muito simples, está escrito e a gente tem que seguir essa regra aqui. Se os dois lados seguirem a regra, o sindicato vai ficar sempre de braço cruzado. Exatamente. Agora, quando não, porque as pessoas muitas vezes não sabem, né, das histórias do sindicato de resgate de jogador fora do estado, inclusive de São Paulo, que vocês tiveram que resgatar, porque os jogadores foram ameaçados. E aí, os atletas estavam em Rondônia. Isso. Fomos resgatar os atletas ameaçados pelo presidente do clube, que já tinha passagem na polícia e ameaçado de morte. Isso. E que porque não estavam jogando, porque estavam 3 meses de atraso de salário. Então, e aí você tem o sindicato, porque, vamos lá, o sindicato sabe, sem querer ofender nenhum clube, que a galinha do ovo de ouro é o clube. Então ele precisa coexistir para que as coisas aconteçam. Então, clube, atletas, sindicato
eles podem coexistir. Até porque, muitas vezes, vocês, através do sindicato, foram autores de boas possibilidades para as melhores práticas, ou seja, acordos que visavam principalmente não prejudicar o futuro econômico do clube e nem os direitos dos atletas. Sim, e a gente fala... É a balança, né? A balança que é muito importante. Eu falo muito para diretores e presidentes de clube, o sindicato não gosta de clube fechado, mas um clube que não paga salário, então um pouco dele tem que ficar aberto. Não, é melhor ele ficar fechado, porque ele não cria um passivo para ele e não cria um problema para a ilusão do atleta. Né? Porque a gente tem muitas questões aqui que afloram nesse momento, né? Aquele clube que engana o menino, dizendo que vai lhe dar uma oportunidade, mas que na realidade está querendo dos pais dessa criança com enorme esforço, muitas vezes o pagamento de alguma coisa para aquele atleta estar ali. Isso não existe. Não. O clube, ele é empregador, o jogador precisa saber disso. Ele, para jogar, ele precisa, como atleta, receber e não pagar. Às vezes os atletas passam a informação, não, eu tô jogando esse clube pela vitrine, né? Para quem não sabe, vitrine, o clube fala, não, você joga aqui, eu não vou te pagar nada, e aí se você for bem, você vai para um outro clube e vai ganhar dinheiro. Só que isso é um absurdo, porque a lei ela é clara, se o atleta para jogar, ele tem que ter contrato profissional, e o contrato profissional tem que ter pelo menos o salário do pagamento mínimo. Qualquer coisa diferente disso está equivocada. A vitrine é pro clube, né? Se o atleta vai bem, e o atleta vai ter a possibilidade para outro clube, o clube que ele está hoje vai ganhar alguma coisa com isso, ou vai ser na transferência direta, ou na possibilidade de negociação futura, ou mecanismo de solidariedade, a indenização por formação, que são mecanismos da própria legislação FIFA que protege, sim, né? Claro. O cara que anda direito, é muito mais fácil. O clube que anda direito é muito fácil. No dia eu fui procurado na internet, no Instagram, por um jogador, menino, na faixa de 18, 19 anos. Ele me liga e fala assim, o senhor pode me ajudar? Lógico que posso, né? Porque como você está tanto tempo aqui no futebol, o clube queria cobrá-lo para que ele dormisse lá, comesse lá, treinasse lá. Falei, cara, você me desculpa, isso aí tem nome, escravidão. Ou não? Sim. Tem um nome, porque quem trabalha tem o direito do salário, do contrapartida do trabalho, é o pagamento. A contrapartida. Então, assim, eu acho que você deve procurar o Sindicato de São Paulo, porque você está sendo utilizado para alguma forma escusa de um negócio escuso que não está na orientação do que é a lei. 2 semanas depois, no Fantástico, o clube que o rapaz citou era parte de uma matéria onde o cara que queria cobrar estava sendo cobrado exatamente por isso, por iludir jogadores, por iludir atletas, por iludir profissionais para tirar dele vantagem financeira. Teve uma pessoa na cidade de... Não é Lins, é perto de Lins, que também jogou a Série A do... Assis? Não é Assis, Penápolis. Penápolis. Uma pessoa que faz parte até da matéria, que essa pessoa fez empréstimos bancários para poder bancar o sonho do filho, para que o filho pudesse... A história é triste, porque aí o pai teve um infarto. Quer dizer, tudo isso aconteceu porque um vigarista, porque esse é o nome correto da pessoa, né? Queria aplicar um golpe, e aplicou um golpe nessa família por tudo isso. Depois essa pessoa também me procurou. Falei assim, você tem que se orientar com o sindicato. Você vai no sindicato, o sindicato vai te dar todos os caminhos. Agora, já saiba uma coisa, o caminho é a lei. Oliveira, eu te falo que infelizmente isso não é um caso único. Nós, o sindicato, para quem não sabe, a gente atende os atletas, fazemos os processos para os atletas, e tem um caso que a gente defendeu de um atleta que a mãe pegou um empréstimo de 30 mil reais para ele poder jogar num clube. Um clube que hoje está na Série A do Brasileiro, tá? E isso foi em 2017, o atleta, a mãe pegou um empréstimo de 30 mil reais e pagou para o clube para ele poder jogar. Então, para ele poder assinar um contrato profissional e não receber o salário dele. E só isso virou um processo, porque o atleta acabou se lesionando, teve um problema de pubalgia e o clube não tratou. E no tratamento ele veio procurar o sindicato, a gente fosse em tudo que estava acontecendo, conseguimos atrás e socorrer ele de alguma maneira. Então, assim, infelizmente isso não é um caso único, não é uma coisa fortuita no futebol, então é muito importante que os atletas estejam atentos. Agora eu quero uma outra pergunta, pelo que eu acompanhei aqui na feira. A feira começou ontem, para quem não sabe, domingo 4 de setembro, e ontem, pelo que eu acompanhei ali na 365, você ficou mais de 4 horas direto
horas quase. 5 horas quase. Como foi isso? Não, é Por mais que da sua experiência, de todo o seu conhecimento, como que é isso pra você? Teve um dia um cara me falou assim, pô, você fala pra caramba. Eu falei, é por isso que eu ganho dinheiro. O jogador joga pra caramba, é por isso que ele ganha dinheiro, né? Então, cada um dentro da sua atividade, né? Perdão. E o que eu queria era fazer a feira. E aí, quando eu conversei com o César Soler, ele falou, pô, eu tenho um stand. Vamos fazer lá? Vamos. E convidar as pessoas, como foi lá o Martorelli, presidente do Sindicato de Atletas, como foram lá muitas pessoas, empresários, o Giba, o Gilberto Sorriso, ex-jogador de São Paulo e do Santos. A gente deve ter feito lá umas 15 entrevistas nesse período. O que a gente queria era exatamente isso, mostrar essas vertentes todas do futebol, e a gente é do futebol. Claro. Então eu ficar no estúdio, fazer, assim, se eu tivesse a oportunidade, é que hoje o futebol não dá mais, ficou muito chato, né, nessa coisa do extracampo. Era a gente fazer esse programa toda vez da porta de um estádio. Então vai jogar na Arena Corinthians, você vai fazer lá na porta. Vai jogar na Arena do Allianz Parque, aí você vai fazer lá na porta. Vai jogar na Vila Belmiro, vamos fazer lá. Vai jogar no Bruno José Daniel em Santo André, um jogo importante que a gente vai transmitir, a gente faria de lá. Vai jogar no Morumbi, faz da porta. Isso aí seria legal. Sim. Só que hoje em dia o clima ficou tão bélico, assim, a coisa tá tão ruim, as pessoas estão tão se preocupando em querer brigar, né? Principalmente. E aí o que eu falo pro cara é o seguinte, você vai lá brigar, você vai lá no estádio fazer uma guerra pra quê? Qual é o objetivo? Você é mais valente, é mais homem ou é mais mulher? De quem e por quê? Essas são as perguntas básicas. Então, quando a gente fez aqui, ficou muito legal a 365, porque a gente recebeu um monte de gente. Então, passava alguém ali, eu olhava, por exemplo, Felipe Ximenes, passou, mas vem cá, executivo de futebol. Sim. Entrevistar, falar da saída dele do Santos, do que ele está fazendo. Ele está fazendo um curso de gestão, falar desse curso de gestão, porque o futebol, com tudo isso que a gente está falando que tem coisas para melhorar, e tem, a gente pode, sempre que a gente chegar no alto, a gente ainda pode ficar na pontinha do pé. Então a gente pode sempre melhorar um pouquinho mais. A gente pode sempre evoluir um pouco mais. Então a gente precisa passar todos esses acontecimentos, essas pessoas que estão no futebol, porque muitas dessas pessoas estão no futebol para o bem do futebol. Sim. E a gente pode aproveitar isso, né? Perfeito, perfeito. Vamos lá. A importância da rede social do atleta. Ele tem que ter autonomia, ele tem que ter uma empresa cuidando. Hoje nós temos atletas aí com 500 mil seguidores, 1 milhão de seguidores. O quanto isso é importante nesse novo atleta. Então, só para transmitir aqui a pergunta do Alexandre, a importância da rede social do atleta na carreira dele. Que tem atletas que tem 500 mil seguidores e tem atleta que às vezes não tem nem rede social. Qual que você entende ser a importância para a carreira do atleta? Você me permite fazer um comparativo? Todos. Legal. Você dá uma arma na mão de alguém. Se ele não souber usar, ele dá um tiro no próprio pé, machuca alguém, mata alguém. Então a rede social ela é extremamente positiva, se ela for bem usada. Se ela for usada para bons fins, sem aquela coisa de fazer palhaçada, de ficar provocando o outro lado, que a gente está vivendo um clima muito acirrado das pessoas. Sim. Então, uma brincadeira mal colocada, uma piada mal feita, um acirramento num clássico, num jogo importante, pode gerar desconforto. Agora vamos lá, usando bem. E é para isso que foi feita. A arma foi feita para o cara, de repente, caçar, se defender, por uma série de questões, não é para matar ninguém, né? É como um ponto de segurança. A ser a favor das armas, eu acho que a gente tem um palco muito grande para discutir. Se é a favor da pena de morte, 100%, né? Vagabundo tem que morrer e pronto. Não adianta deixar o cara aí, a gente sustentando. Você vai lá na cadeia, tem gente presa há 30 anos que você está sustentando e não vai poder sair. E se sair de lá, é um bandido pior do jeito que entrou. Então, mas vamos lá. Voltando à sua pergunta, a rede social precisa ser bem utilizada por gente que conheça, por gente que saiba, por gente que entenda a linguagem e entenda o limite, porque tudo na vida é o limite. Esse microfone aqui é espetacular, mas ele tem um limite. Claro. O limite é da não agressão às outras pessoas, você não pode utilizá-lo. Eu vou fazer 44 anos de profissão. Eu nunca tive um processo na justiça. Para algumas pessoas, antigamente se dizia assim, o jornalista que não tem um processo, o jornalista que não tem um processo é um cara direito, que andou na linha, que entrevistou as pessoas, que deu o direito de defesa, que tentou fazer o seu trabalho da melhor maneira possível, ouvindo os lados da notícia, porque muitas vezes não são só dois, sim, são mais, né? Tentar fazer da melhor maneira possível
o encontro da informação, da opinião, para que ela chegue até a outra pessoa. Então eu sempre digo o seguinte, aquele cara que tem 10 processos, 20 processos, ele é um grande criminoso, ele é um grande vagabundo. Infelizmente. Né? Porque você não tem processo, porque eu vim aqui e falei pra você que, poxa, que tá tudo bem, que nós podemos melhorar. Não, você tem processo porque você agride o caráter de alguém, porque você ofende. Porque você mente. Porque você mente, porque você tem um lado no negócio e aí você quer meter o golpe, que está recebendo de alguém para fazer, né? Então, a gente tem que observar bem isso. É muito importante, porque eu sempre digo o seguinte, aquele outro lado ali, ele é um lado de julgamento. E eu sou julgado por aquela pessoa, você é julgado por aquela pessoa que está ali do outro lado. Isso é muito legal. A mesma coisa acontece com a internet. Só que na internet, aqui basicamente hoje, a gente fala e a pessoa ali tem que absorver o que você disse, gostar ou não gostar. Na internet tem um caminho de volta rápido. Não existe. Só que ele é postergado, isso aqui que a gente está conversando, ele vai para o ar e tal. Na internet é meio que instantâneo. No ao vivo, né? E a gente, e a gente está numa época de lacração. Como é que é? Lacração que é mais cancelamento. Cancelamento, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque eu sempre digo o seguinte, eu cresci num momento diferente do país. Vou dar um exemplo claro. Na nossa época, você bem jovem, eu já mais ou menos na minha idade, mas fumar não era uma coisa que constrangia as outras pessoas, que criava um problema. Hoje, se você acender um cigarro num lugar fechado, alguém se intitula de ofendido e briga e discute. Eu já tive que separar 2 pessoas dentro de um restaurante. Porque o cara inadvertidamente, não foi maldade, ele inadvertidamente, naquela época de transição, estava acostumado. E aí existe aquele cara que se acha o poderoso, o cara que fica com a lei debaixo do braço, que também só serve para os outros, porque ele mesmo não usa, né? Aquele cara, o cara que fala assim, faça o que eu falo, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, né? E tem muita gente assim. E o cara levantou e quis brigar com o cara, e eu expliquei para ele, ele falou assim, ele ainda pede desculpa, ele falou assim, senhor, foi sem querer. Sem querer nada, aí o cara xingou, desacatou, um monte de coisa. Falei, por favor, tal. Eu fui lá, separei. Então, a internet, ela é um caminho que é sem volta, ele é importante, mas tem que ser muito bem utilizado. E aí, que as pessoas façam isso com profissionais ou que manerem, porque nenhum de nós está livre de perder a cabeça, ficar com a cabeça quente, sentar na frente do computador e escrever sobre qualquer assunto, sobre qualquer pessoa e ter uma manifestação absolutamente infeliz, mas que vai ter retorno disso. Com certeza. Se bem usada, ela pode fazer bem para a carreira do atleta ou é melhor não mexer com isso? Só deixa eu repetir a pergunta aqui. Se bem usada a rede social, ela pode fazer bem para a carreira do atleta ou não? Tudo bem, é a história da arma. Se bem usada, é uma arma de defesa. Agora, se você usar, sair na rua, o ladrão te toma, ela vira uma arma que é um problema, porque ela vai na mão de alguém que quer cometer o ilícito. Então, voltando, você precisa ter o profissional, você precisa ser um cara gabaritado. Se a pessoa for gabaritada a escrever, até porque o jogador não é nem melhor nem pior do que nenhum jornalista. Ele é um ser humano normal como outro jornalista. Agora, o jornalista treina isso todo dia. Cada um estuda na sua área, isso, né? O jogador está pronto para jogar. Você, quando vai fazer algum texto, você sempre pensa no lado jurídico. Sim, claro. Eu sempre penso apenas no lado da informação. E o jogador, muitas vezes, pode não pensar e ofender outro e aí ter problema. Não saber colocar a informação que ele quer passar. Saber colocar a informação é fundamental. Eu faço isso há 44 anos, quase todos os dias da minha vida, testando muito esse elástico de que estica mais e estica menos, para exatamente não ofender ninguém, porque a gente não tem o direito de ofender quem quer que seja, a não ser baseado em provas, a não ser baseado em informação checada, apurada. Aí você tem o direito de falar, fulano de tal é ladrão, tem uma sentença aqui, você tem uma série de questões para poder afirmar aquilo. Agora, eu acho, me falaram, disseram, não sei o quê. E a gente, quando volta para a internet, a gente tem que saber que há consequências. E muitas vezes consequências pesadíssimas. Consequências pesadas, consequências jurídicas, consequências de carreira e tudo mais. Então, gente, vamos ficar por aqui já. Muito obrigado, Olivério. Prazerzaço ter você aqui com a gente. Sempre muito bom conversar com você. Esse é um exercício diferente, porque o exercício, geralmente, eu pergunto. E aqui dá a resposta. Eu só não estou suando frio essa coisa, porque eu já estou muito tempo na estrada. Mas o cara que fala aqui, quando ele responde, por isso que eu sempre meço muito essas coisas, né? Tudo tem consequências.
E hoje, não como alguém que faz a pergunta, mas como alguém que responde a pergunta, é diferente. E dentro disso você tem que agir. É a história da internet, é diferente, você tem que saber usar. Que bacana. Muito obrigado, gente. Logo mais.